Graça e paz. Me sustenta, me guarda, me ampara, para quando o teu filho voltar. Que essa seja uma oração sincera, no coração de cada um aqui. E enquanto os irmãos estavam cantando, cada um dos solos, e eu sei que não existem coincidências no reino de Deus, mas cada letra foi escolhida especificamente para o que a gente vai falar hoje, para reflexão. Nós começamos com a irmã Célia cantando Meu Socorro, a quem nós recorremos, né? Nas horas de aflição, nas horas de angústia, nas horas de dor. Então, Ele é o nosso socorro, realmente, socorro sempre presente. O irmão Marcos cantou sobre milagres, né? A resposta que eu vivo de milagres em milagres. E agora o irmão Clodoaldo, Pai do Céu, né? Uma linda oração, essa música é uma oração. E nós vamos refletir hoje sobre marcas. Quais as marcas que você carrega? Quais as marcas que eu carrego? Então é sobre isso que nós vamos refletir. Eu peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 4. Obrigada. Aconteceu uma vez eu vir aqui, ficar com a boca seca e ninguém lembrou de trazer água. Mas eu iria pedir, viu, pastor? Hoje, se não viesse, eu ia pedir. 2 Coríntios, capítulo 6, desculpem, versículo 4. Então, meus irmãos, quais as marcas que você carrega? Se eu fosse fazer aqui uma pesquisa, entre as crianças é bem fácil isso, porque quando eles sofrem um dodói, algum machucado, eles vêm logo mostrar para a gente, né? Para eles é como se fosse um prêmio. O meu dodói. Para eles é fácil isso. Mas à medida que nós vamos crescendo, algumas coisas se tornam mais difíceis. A gente vai ficando mais tímido em algumas coisas, mais reprimido em certas coisas. Então, é certo que toda cicatriz, um dia, ela já foi uma ferida. E cada um de nós já sofreu algum tipo de ferimento, seja ele físico ou emocional. A cicatriz não surge do nada. Ela é o resultado de alguma ferida que nos marcou. Sabemos que toda ferida dói, pode inflamar e, se não for cuidada, pode trazer muitos prejuízos e mais dor por um tempo maior. Quanto mais tempo você passar para cuidar, ela vai demorar mais a sarar. Tratar a ferida ou machucado pode ser um processo doloroso, mas deixar de tratar impossibilita a cura, podendo trazer consequências desagradáveis. O ponto é, todos nós estamos sujeitos a nos ferir. Mas o importante é saber como encaramos o processo de cura e como lidamos com as marcas que ficarão. Todos aqui concordam que depois da ferida sempre fica uma marca? Sempre vai ficar uma marca para nos lembrar ou de algo
que é legal de contar ou alguma experiência não muito legal. Recentemente eu sofri, ano passado, uma queimadura terrível. Estava em casa e coloquei algo lá, uma comida para esquentar, e a panela virou na minha perna. E assim, não dá para descrever para vocês o tamanho da dor que foi aquilo. Mas foi terrível, demorou para cicatrizar. Eu tive que ter alguns cuidados, tive que me resguardar, ficar sem sair de casa por um tempo, porque tudo doía. Doía, não podia tocar, a roupa se batesse, tudo doía. Ou seja, cada um aqui já tem suas experiências, tem suas histórias. Essa é a minha mais recente, não é a única que eu tenho. E deixou uma cicatriz bem grande que vai ficar comigo, eu sei que para sempre. Como filhos amados de Deus, não estamos blindados contra dores, provações, doenças, fatalidades, mas temos a certeza que esses sofrimentos têm uma finalidade positiva. Nunca saímos iguais da situação e sempre podemos contar com a graça de nosso Deus. Você nunca vai passar por uma experiência essas que te deixou cicatriz, você não vai sair igual dessa situação. Isso é algo certo. Vamos para o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Aqui na minha Bíblia, ele vem escrito como os sofrimentos de Paulo. Aí diz o seguinte, a partir do versículo 4. Deixa eu colocar um apoio aqui. Tem que acostumar. Bem melhor. 6:4, de 2 Coríntios. A partir do 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo relata alguns dos sofrimentos que ele sofreu ao longo de toda a sua vida. A lista é bem vasta, é bem grande. E assim, um deles, ele fala aqui, tristezas, açoites, surras, né? Prisões, tumultos. Será que Paulo carregava marcas? Não poucas, né? Ele deveria ter o corpo, exteriormente ele deveria estar marcado, interiormente também. Paulo era alguém que entendia sobre marcas, sobre cicatrizes. Então eu trouxe o exemplo dele, só que nós não vamos ficar apenas nesse exemplo. Eu quero trazer para os nossos dias, eu quero trazer para cada um aqui. Né? Paulo é um exemplo realmente marcante. É alguém que, quando a gente lembra de alguém que se doou pelo Evangelho, né, ele chegou quase a morrer em algumas situações por estar pregando o verdadeiro Evangelho, porque essa era a sua luta, defender o verdadeiro Evangelho contra os falsos mestres de sua época. Então, esses sofrimentos de Paulo, eles são uma amostra daquilo que um ser humano passa. E daí eu queria trazer para vocês alguns dados sobre um sofrimento atual, que tem, assim, sido um motivo de grande preocupação no mundo inteiro, que seriam os transtornos mentais. Esse é um sofrimento também que nem sempre é visto,
Nem sempre você pode olhar para alguém e identificar que aquela pessoa está sofrendo, que ela tem um certo transtorno. Mas, segundo uma pesquisa de junho do ano passado, mais de 26% dos brasileiros receberam diagnóstico de ansiedade. Essa pesquisa aponta que 1/3 da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. Os maiores índices de ansiedade estão entre os jovens, nessa faixa etária, de 18 a 24 anos. Lidera todas as faixas etárias no Brasil, ou seja, os jovens estão ansiosos, cada vez mais ansiosos. E daí eu dei uma procurada para saber qual seria o país mais ansioso, não é? Em matéria assim, em comparação. Daí, segundo o Google, ele mostrou que em relação à pesquisa, porque assim, quando você procura muito um assunto é porque ele está incomodando de alguma forma, né? Nem sempre é só curiosidade, é porque o calo está apertando. Então, o Brasil é o segundo país que mais se preocupa com questões sobre ansiedade, ficando atrás apenas da Ucrânia. A Ucrânia é notável, não é? E simples de explicar, porque o alto índice de ansiedade. A gente sabe a situação que aquele país vem enfrentando. Então, em matéria de não só curiosidade, mas preocupação com questões sobre ansiedade, o Brasil está em segundo lugar, só perde para a Ucrânia. E isso fala assim, sobre pesquisas sobre ansiedade, tá? Não que nós sejamos o país mais ansioso, mas nós estamos entre os mais ansiosos do mundo, infelizmente. Então, por que esse alto índice de ansiedade no Brasil? Aí tem aqui alguns fatores. Solidão, porque as pesquisas não deixam de apontar para a pandemia, que nós, num passado recente, né, nós passamos. Solidão, desigualdade social, salários baixos, falta de segurança pública, estresse no trabalho, relações tóxicas e história de vida. São alguns fatores que aumentam o nível de estresse, podendo desencadear um transtorno de ansiedade. Dentre esses motivos aqui, eu quero destacar a história de vida. Por que a história de vida? Porque tudo começa lá na infância. Não é? A pessoa não acorda um dia e acordei ansioso, sou ansioso, me descobri ansioso. Não. Isso tem as causas lá atrás. Então, para que a gente possa entender o presente, entender certas dificuldades, a gente precisa investigar. Como foi a infância? Em que ambiente que essa criança cresceu? A gente cresce e muitas vezes esquece, né, de experiências. Assim como as feridas, que muitas vezes a gente nem lembra eu nem lembro direito no que foi isso daqui que aconteceu, essa ferida aqui. Mas a cicatriz está lá para lembrar a gente. Então, dessa mesma forma que as cicatrizes físicas, emocionalmente nós também temos cicatrizes. E cicatrizes que podem afetar nossos relacionamentos, podem afetar até nosso relacionamento com Deus. Isso é um ponto sério. A forma como você lida com as pessoas tem muito a ver com a forma como você foi criado. Mas para tratar essas feridas, o que poderia ser feito? Né? Será que leva um processo? Será que é algo rápido? Como é isso? Como que a gente faz? Para chegar a essa fase de tratar, você precisa algumas atitudes. E uma das causas das feridas demorarem mais tempo para sarar é porque nos falta algumas atitudes. Muitas vezes você convive com aquela ferida, com aquela marca, ela está ali, já passou. A gente tem muito de dizer, o que passou, passou, não é? Deixa no passado, entrega para Deus. Só que, e aquela marquinha que continua incomodando, continua perturbando, aquela situação que só você conhece, eu não conheço, mas só você conhece. Por quê? Que ela não foi tratada ainda, porque faltam algumas atitudes. Uma das primeiras é admitir que temos uma ferida, nós temos aquela ferida e precisamos de ajuda, precisamos de cura. O processo começa aqui.
Tem uma frase de um filósofo famoso que diz que faz parte da cura o desejo de ser curado. Se você quer ser curado, você precisa desejar ser curado. Depois de admitir que você tem uma ferida, tá, eu tenho. Reconhecer que você é impotente para se curar sozinho. Esse seria um próximo passo. Você precisa de ajuda. Vocês percebem que desse primeiro passo para o segundo, era algo seu, só seu, era uma ferida. Do segundo passo, sobre reconhecer sua impotência, você já não tem mais como estar sozinho, você precisa de alguém. Vocês conseguem perceber isso? Reconhecer que sou impotente para me curar sozinho, preciso de ajuda. Um outro passo, pedir ajuda. E agora? Eu admito que eu tenho um problema, eu reconheço que eu sou impotente para cuidar desse problema sozinho, para resolver. Eu preciso de ajuda. Mas eu preciso pedir ajuda. Para quem? O que é que eu faço? Esse pode ser o passo mais difícil a ser dado. Por quê? Você vai ter que se expor. Você vai ter que mostrar sua ferida. Lembra o que eu falei no início das crianças? Que para elas parece um troféu mostrar o dodói. Se você chegar numa sala de crianças e falar, olha, fulaninho fez um dodói, vai ser o festival do dodói. Todo mundo vai querer mostrar. Olha, mas se não tiver alguém que queira fazer um dodói ali na hora para não ficar para trás. É o meu dodói, é o meu dodói. Por quê? A inocência deles, né? Só que para a gente, realmente, você vai ter que se expor. Como expor? Como é que eu vou expor essa ferida? E para quem que eu vou expor? O que é mais difícil? Para quem? Depois que você admitiu, reconheceu, passou por esse passo difícil de pedir ajuda. E esse pedir ajuda, gente, antes de pedir para alguém humano, aqui como nós podemos pedir ajuda, antes de tudo, para Deus nos orientar. A quem nós devemos recorrer? Então, peça ajuda a Ele, primeiro. Se você está em dúvida de com quem falar, para quem falar, com quem desabafar, peça ajuda a Ele. Então, peça ajuda, isso é importante. Creia que você não está sozinho. Valorize os seus relacionamentos. Dias atrás, eu tive a oportunidade de reencontrar uma amiga que eu não via, a gente estava fazendo as contas, ela arredondou para uns 20 anos, mas não foi tudo isso não, mas chegou perto. Perto disso, a minha filha tem 14 anos, ela não viu minha gravidez, não me acompanhou, não viu minha filha pequena. Ou seja, ela, quando viu uma foto minha com a minha filha, aí ela falou assim, puxa, agora eu percebi o quanto tempo faz que a gente não conversa. Quando eu vi o tamanho da sua filha, quer dizer, mais de 14 anos, sem conversar, sem dialogar, sem se encontrar. E era alguém com quem eu convivi, ela não mora mais próximo, a gente se conheceu num outro estado. Mas assim, a gente teve a oportunidade, graças a Deus, de se reencontrar. E foi uma oportunidade muito boa. Ali ela pôde me atualizar, né, ligeiramente, imagina, quase 20 anos de conversa atrasada, numa tarde, não deu para quase nada. Mas a gente tem conversado e tem tentado diminuir essa distância. Então, valorize os relacionamentos. Muitas vezes tem pessoas tão perto de você, mas o nosso medo de expor aquilo que incomoda é tão grande que pode nos travar. A gente pode ficar travado em determinadas situações e guardar aquela mágoa, aquela ferida, aquilo que está incomodando. Por quê? As pessoas não são confiáveis. Infelizmente, isso é uma verdade. Na maioria das vezes, a gente sabe de histórias de pessoas que não são dignas de confiança, pessoas que agiram mal, mas não é por isso que você vai sofrer e ficar sozinho no seu canto, padecendo, carregando essa ferida e viver fingindo que está tudo bem. Não, eu convivo bem com isso aqui. Quando você sabe que no silêncio do seu quarto, você sabe que isso incomoda. Você sabe o quanto dói. Só você sabe. Entregue toda essa situação a Deus. Depois que você já passou por alguns desses passos, e pode ser que você trave no caminho, por isso é importante ter alguém junto com você.
Mas quem? Você pode estar se perguntando ainda, mas quem? Eu tenho amigos, eu conheço muita gente. Na minha igreja, o pessoal é muito gente boa, mas para falar sobre isso, eu não tenho abertura com ninguém. Eu insisto, ore a Deus, peça que Ele vai mostrar a você a quem você deve procurar. Caso você carregue as dores de uma ferida, seja de que tipo for, saiba que existe solução. Peça ajuda a Deus, se estiver difícil, tomar as atitudes necessárias. Talvez você esteja com medo e acabe encobrindo, disfarçando ou negando o problema. Isso só vai trazer mais dor e mais sofrimento. Você já, assim, eu falei sobre o meu machucado. Se eu tivesse tentado abafar, não tivesse cuidado, não tivesse tido todo o trato, aquilo ficaria muito pior. E talvez trouxesse consequências maiores. Mas assim, a gente tem que agir. Lembra das atitudes que nós precisamos tomar? Nós temos que agir. O processo, durante esse tempo, entre a descoberta, entre a questão de admitir que você tem esse problema, que você tem esse trauma, que você tem essa dor, o processo pode ser difícil, demorado, doloroso, mas certamente trará cura. Você quer ser curado? Se você estiver angustiado por causa de algum pecado, confesse. Peça perdão a Deus e às pessoas envolvidas. Quem sabe até a pessoa que precisa de perdão seja você mesmo. Tem algumas situações que a gente não se perdoa. E isso é uma carga muito pesada para se levar sozinho. O perdão do Senhor é libertador. No Salmo 32, o rei Davi nos diz que seu corpo doía, enquanto ele não confessou o seu erro a Deus. O corpo chega a doer. Como ovelhas machucadas, assim chegamos na presença do Senhor, e Ele cuidou de nossas feridas. Toda ovelha tem uma história, cada uma aqui. Nós estamos no rebanho, o rebanho IBJO. Mas nós não pensamos igual, nós não nos vestimos igual, nós não temos a mesma criação, nós somos seres únicos. Cada um aqui tem uma história. Seu testemunho é uma ferramenta para trazer muitos outros para Cristo. Sua história de vida retrata de onde você foi resgatado. Cada um aqui sabe de onde foi. Pode não ser aquela ovelha como a gente... Antes mesmo de começar o culto, nós oramos, né, pelas pessoas que estão curtindo a festa, né, o carnaval. E pode não ser essa situação de Deus ter te tirado, né, de curtições, de festas, de baladas. Mas você sabe de onde Ele tirou você. Você sabe qual era, do que você precisava e o que Ele te deu. Ou quem sabe o que você ainda precisa ganhar, mas não teve a coragem de pedir, não teve a coragem de se colocar diante dele, de abrir o jogo, vamos dizer assim. Eu tenho, assim, uma experiência de a questão de oração, ao longo do tempo, né, eu fui percebendo o quão simples é orar. Cada vez mais eu percebo assim, o que Deus tem pedido para mim, particularmente. E às vezes eu penso que Ele espera de mim grandes atitudes, grandes performances, e não é nada disso. Ele só quer a mim. Ele quer a minha vida. Isso parece difícil? Parece difícil. Aparentemente é difícil. Mas a gente se doa por tantas outras coisas. A gente investe nosso tempo, a nossa vida em tantas outras coisas. Aí quando chega na hora de bater um papo com Deus, aí a gente foge, a gente adia, a gente... Amém, Senhor, é isso mesmo, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, assim, se você tem alguma conversa que você precisa, que você tem adiado,
Não deixe para amanhã. Quando você estiver em silêncio, você, Deus, ou agora mesmo aí onde você está, procure resolver aquilo que te incomoda. É isso que eu vim falar hoje. Resolva aquilo que está lhe incomodando. Eu já falei aqui algumas atitudes que você precisa tomar, que é admitir que você tem uma ferida, você tem um problema, você tem uma dor, você tem algo que lhe incomoda e você precisa de cura. O processo começa aí, admitir. Então, se você ainda não admitiu, peça ajuda a Deus, em tudo peça ajuda a Ele. Ele vai te ajudar a identificar. Muitas vezes a gente nem percebe, mas quem convive com a gente percebe. As pessoas são muito importantes nesse processo, porque elas vão nos apontar algumas situações, vão nos apontar alguns detalhes que às vezes a gente não enxerga, daí a importância dos relacionamentos. Reconhecer que você é impotente para se curar sozinho, precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu precisei de ajuda algumas vezes. E também passei por esse dilema, a quem recorrer, quem eu vou procurar? Quem? Olhava do lado, ia lá nas redes sociais, olhava a lista de pessoas assim, meu Deus, quem eu procuro? Não, mas ninguém vai me entender. Isso é um dos bloqueios que a gente passa. Achar que ninguém vai ser capaz de entender você. Não caia nessa. Não vá por aí. De novo, eu repito, peça ajuda a Deus. Esse pode ser o passo mais difícil a ser dado, pedir ajuda. Mas se você não pedir ajuda, a ajuda não virá. Simples assim. E a vida vai seguir. E daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, você vai estar com esse problema. Só que você acha que ele vai estar do mesmo tamanho? A tendência é aumentar. A tendência é piorar. Então, creia que você não está sozinho. Valorize os relacionamentos. Eu dei um exemplo aqui de uma amiga que eu não via há bastante tempo. Só que às vezes no convívio, no dia a dia, tem uma amiga aqui que eu não dei o abraço de aniversário ainda. Fui procurar, ela tinha ido embora. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Hoje tem abraço. Então a gente acaba se perdendo ao longo do tempo. Aí a gente coloca como desculpas isso daí. Ah, é porque ela não esperou, é porque ela estava com pressa. Mas eu sei onde ela mora. Não é? Podia muito bem ter ido lá. Não fui. Mas que bom que ela está aqui hoje. E eu vou dar aquele abraço nela. Mas enfim, valorize os relacionamentos. Peça para Deus abrir os seus olhos. Para você enxergar para quem você pode se abrir. E entregue toda a situação a Ele. Só viveremos uma vida com significado, mais que só existir, porque existir é uma coisa, viver é outra, né? Quando nossas cicatrizes apontarem para a cura recebida através de Jesus. Não tema ou esconda seu passado. Ele mostra o velho homem que Cristo resgatou, transformou e continua sua obra de restauração, dia a dia, até a eternidade. Vocês perceberam que a obra, o pastor falou sobre a obra da igreja que tem tempo para começar, tempo para terminar, né, pastor? Em nome de Jesus. Mas a obra que Cristo começou em nossas vidas, ele vai durar até a eternidade. Ou seja, o tempo que você passar aqui na terra, você pode, coloca uma plaquinha daquela assim, estou em obras. O Espírito Santo está trabalhando ali o tempo todo. Mesmo você não percebendo, mesmo você, às vezes, nem se dá conta do trabalho que Deus tem com você, do tanto que Ele te ama. Mas Ele está trabalhando o tempo todo. E para finalizar, eu peço que os irmãos abram em Isaías, no capítulo 53, e daí nós vamos falar também sobre marcas. Só que algumas marcas que trouxeram consequências positivas. Vamos ver de quem foram essas marcas. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 2. Isaías
53, a partir do 2. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Aliás, é o 3, tá? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Então eu digo a você, é possível haver cura para esse mal que está te incomodando. Eu sei que muitas vezes durante o processo, durante a dor mesmo, pode parecer difícil, você olha para um lado, para outro, não enxerga a solução. Mas o texto bíblico nos diz que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. E pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, isso que você está passando hoje, você já ouviu isso, eu sei, muitas vezes. E Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas não custa repetir. É possível ter uma solução para o seu problema. Não saia daqui pensando, não tem jeito para mim. Não tem jeito para aquela pessoa que eu conheço. Pode ser que com você esteja tudo bem, graças a Deus. Mas você conheça pessoas que sofrem, e sofrem muito. Sofrem na solidão, sofrem no isolamento, sofrem desde antes da pandemia, porque a pandemia foi só um espelho que mostrou muitas coisas que estavam ocultas. Mas que hoje à noite a gente saia daqui com essa certeza de que é possível. É possível a cura, é possível sarar as feridas, as marcas ficam, as cicatrizes vão ficar para contar a história, mas creia, é possível. Coloque aos pés da cruz tudo aquilo que te incomoda nessa noite. Nós vamos encerrar cantando uma música.